Fala galera, beleza? Esse é o vídeo número 1 do canal. Prazer. Meu nome é Leonel e hoje eu vou falar com vocês sobre como a minha empresa alcançou mais de 2 milhões de faturamento anual. Eu vou estar mostrando o que eu fiz e talvez vocês podem fazer também. E quem sou eu, né? Inicialmente, pessoal, prazer, meu nome é Leonel, eu sou plantador, sou empresário, já empreendi em algumas outras coisas, além da empresa atual que eu estou. Eu vim de uma família humilde. Nasci numa cidade chamada João Neiva, aqui no Espírito Santo. Só que eu vim pra Pemba. Foi uma cidade ainda menor do Espírito Santo. E eu cresci nessa cidade. cidade chamada Jacpemba. Vim numa família não tão estruturada. Nós éramos Bem humildes assim, financeiramente. Morávamos num galpão de um fazendeiro lá da região. Era um galpão onde moravam várias famílias e tinha um banheiro lá. E foi uma vida assim, bem difícil no início. Em especial para os meus pais, a minha mãe em especial, porque meu pai era alcoólatra, ele bebia. Aí minha mãe depois separou dele. E aí quando a gente veio para Linhares e tal, ela criou a gente aqui, uma guerreira. Mas em outro vídeo eu falo mais sobre ela. E eu sempre empreendi. Então na escola, por exemplo, eu vendia desenho, gostava de desenhar, né? Aí eu vendia desenho para poder conseguir uma graninha pra merenda e tal. Eu lembro que eu ficava na fila também com os meus colegas. E aí eles compravam alguma coisa pra mim. Eu sempre tentava fazer alguma coisa pra poder gerar ali uns chips, né? Alguma merenda ali na escola. Apesar da escola dar merenda, né? E eu também já vendi picolé, meio de latinha, juntava ferro velho. Já fiz de tudo, pessoal, para poder conseguir grana. Também Já empreendi no ramo de móveis. Já tive uma empresa de móveis planejados que não deu certo. Comprei umas máquinas caras e tal. Não foi pra frente. Tive uma empresa de móveis rústico também. Tentei empreender nisso daí, também não deu certo. Eu já Tentei vender batata recheada. Batata recheada e a batata era gostosa. só que também não deu certo. E eu também tive um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade deu muito certo, porque dependia mais de mim, né? Do meu trabalho e tal. Eu, como contador, eu gostava muito. E aí, nesse escritório, a gente chegou a faturar mais de 1 milhão. Era um escritório bom mesmo. Eu saí desse escritório por causa de saúde mesmo, acho qualidade de vida, e também atrito na sociedade. Na sociedade não é fácil, não. Eu vou falar também em um outro vídeo. Para vocês. É... E aí, quando eu estava nesse escritório de contabilidade, eu prestava muita consultoria. Muita consultoria. Em uma dessas consultorias, eu, eu descobri um serviço de um camarada que ele fazia redução de imposto. Redução de imposto. E aí eu perguntei pro empresário lá, Como é que esse consultor reduziu o imposto dele? Aí ele me falou, ó, ele me pede esse arquivo aqui, que é o Sintegra, e ele gera esse relatório aqui. Falei, caraca, como que esse cara faz isso? E aí eu fui fazendo aquele trabalho reverso, né? E fui testando e testando até que eu consegui gerar o mesmo resultado. Falei, caraca, que negócio maneiro. Porque esse consultor na época que tava fazendo esse trabalho, só ele tava fazendo esse trabalho na região. E rapaz, o cara ficou rico de uma hora pra outra. Ficou rico. Eu falei, rapaz, o que que esse cara arrumou? Eu tenho que aprender a fazer isso também. E aí eu aprendi a fazer, né? Aprendi a fazer e tal. Eu já vi uma oportunidade de sair do escritório para poder ter algo que eu conseguisse expandir
que eu via que aquilo ali eu conseguiria talvez mais para frente transformar no sistema e expandir aquilo ali. E também ter mais qualidade de vida, ter mais tempo para mim. O escritório estava me sugando completamente. E lá não estava ruim não financeiramente, estava excelente, excelente mesmo. Foi uma doideira que eu fiz na época. E aí, como eu descobri como faz esse trabalho, eu tinha que vender. Tinha que vender. E aí foi aí que eu chamei o Marcos, que é o meu sócio atual. Que ele na época também tinha sido dispensado da empresa que ele estava e estava procurando alguma coisa Para fazer. E ele mexia já com muitos escritórios de contabilidade, e ele fazia suporte e tal. E aí deu certinho. e foi aí que surgiu essa empresa atual que eu tô, que hoje nosso faturamento já está mais de 2 milhões. Essa empresa aqui, ó, é Simples Auditoria. Pode pesquisar na internet aí depois. E aí, então nossa empresa começou por uma planilha e o Marcos, Ele conseguiu o primeiro cliente. Quando ele conseguiu o primeiro cliente, eu saí do, do escritório. Saí do escritório e comecei a empreender nessa parte de serviço de redução, igual o consultor estava fazendo. E a gente foi conseguindo clientes devagarzinho. Fiz um pezinho de meia, lógico, né, quando eu saí do escritório. E começamos a empreender na área de redução, serviço de redução de imposto, com uma planilha de Excel. E essa planilha era muito boa. Ela gerava um relatório bem bonito, assim, então era um pouquinho diferente lá para o camarada. Eu tentei fazer um a mais. E começamos a captar cliente. Isso foi em 2016. Em meados de 2017, a Receita Federal, ela ela trouxe uma lei que fazia com que o trabalho de redução de imposto ele expandisse para recuperação, porque ela permitiu que o empresário, o contribuinte, recuperasse os últimos 5 anos de impostos pagos indevidos. Então a gente começou a fazer o trabalho de recuperação. Então tá aí o primeiro insight. Primeiro insight. A gente se transformou numa empresa de redução para uma empresa também de recuperação. Então a gente fazia redução mensal, cobrava uma porcentagem da redução, geralmente era 1/3. E aí, quando veio o trabalho de recuperação, a gente continuou nessa mesma pegada, cobrando em terço da redução. E o serviço de recuperação é um serviço que trazia um valor agregado muito grande. Era tipo assim, a gente recuperava 100 mil. Aí o cliente pagava pra gente 30 mil reais. Era algo muito bom mesmo. Nessa época de 2017, 18, 19, a gente ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então, a minha empresa, primeiro insight, a gente se transformou numa empresa de recuperação. Um outro insight que nos ajudou a faturar cada vez mais foi criar parcerias. Muitos contadores queriam fazer isso que a gente faz. E aí eles às vezes queriam fazer parceria. E aí a gente começou a fazer parceria no Brasil todo. Fizemos muitas parcerias. A galera captava o cliente, mandava para a gente fazia o trabalho de redução, eles recebiam, cada um recebia a sua parte ali na comissão. Todo mundo ficava feliz. Então, parcerias. Segundo insight, parcerias. E isso faz com que a sua empresa cresça. A gente cresceu bastante com isso. Só que em 2020 veio a pandemia, né, pessoal? E aí a gente teve que parar de visitar as empresas. Só que antes de vir a pandemia, como a gente fazia o trabalho de redução por meio de uma planilha, de recuperação por meio da planilha, eu acho que foi lá em 2017 mesmo, a gente começou a contratar um desenvolvedor, que é o André. Aí ele começou a desenvolver a nossa plataforma. Começou a criar em C Sharp. Quem é programador vai saber, né? Eu não sou programador não, mas pela minha vivência ali com o André, a gente começou a aprender um pouquinho dessas coisas. E aí, ele foi desenvolvendo e tal, e lá para 2020, assim, já estava usando a plataforma, só que internamente.
E eu vi que a galera queria essa plataforma, queria usar o sistema que a gente usava. Aí, quando veio a pandemia, a gente pensou, bem, não dá para visitar os clientes. Que tal a gente vender a nossa plataforma online? Foi aí que surgiu o SaaS. A gente era uma empresa de serviço e nos transformamos para um SaaS. Então, eu acho que o insight aqui é que você não deve se acomodar. Você tem que estar em constante evolução no seu sistema, em seu serviço. Se hoje você oferece X, pode ser que para a sobrevivência e o crescimento da sua empresa, você tenha que ofertar Y e Z. Você tem que ter uma mente aberta. Eu vou falar mais sobre isso aí depois de eu explicar a história toda aqui. E aí a gente começou a vender sistema. E nessa época a gente já escrevia conteúdo para a internet, blog. Isso é muito bom, tá? Blog, SEO, tal. Então a gente começou a escrever muito artigo para a internet. E aí a galera começou a encontrar a gente de forma orgânica, lá no Google. Eu entrava no nosso site e pedia para conhecer o sistema. Aí eu tive que criar todo o processo de vendas e tal, né? Montar a equipe de pré-vendas. Hoje a gente está com uma equipe de 26 pessoas. Tá bem grande até a equipe. A gente está passando por uns desafios esse ano que a gente vai ter que superar. E aí a gente foi crescendo, porque a gente montou o processo de vendas e começou a ter essa receita recorrente dos clientes. Então, essa transformação para SaaS nos ajudou ainda mais, porque a gente fazia redução, fazia recuperação e fazia a venda de SaaS. Então, eram 3 tipos de receitas. Por isso que a gente foi aumentando o nosso faturamento. E percebe que a gente teve que estar em constante evolução. O empresário, ele tem que ser um eterno conformado. Acredito que para você ter sucesso na vida, isso é uma opinião minha, tá? Você tem que estar inconformado com a situação atual, para você buscar melhorias. Se você travar e se acomodar, pode ser que sua empresa pare de crescer. A verdade é essa. A gente não deve se acomodar. Por que eu comecei a criar esse canal aqui no YouTube? Esse é o primeiro vídeo, tá? Não sei se eu falei no início, mas é o primeiro vídeo do canal. Vídeo número 1. Porque eu quero entender a plataforma do YouTube. Eu quero começar a trabalhar com essa plataforma. E eu tô criando esse canal aqui, um canal para falar com empreendedores, para falar com pessoas que querem crescer sua empresa, para ter qualidade de vida além de empreender, para passar parte do conhecimento da minha empresa e tal, para poder ajudar essa rede, né, que nós temos aí de empreendedores no Brasil. Então, se você está gostando desse conteúdo aí, comenta aqui o que sua empresa faz, quem é você. Vou ter o prazer de te conhecer. Vou deixar também o meu contato na página aí do YouTube aí, em algum lugar, para vocês poderem entrar em contato comigo e a gente poder bater um papo, beleza? Pessoal, a minha empresa também ela cresceu porque a gente estruturou ela internamente. Então, vamos atingir 2 milhões, né? Percebe que a gente foi para o modelo de SaaS e a gente teve que se transformar constantemente. E com essas transformações, todos os processos internos mudam. Então, a gente teve que também transformar os processos internos, ter processos internos. Processo de vendas, e-mails padronizados, mensagens WhatsApp padronizadas, pré-vendas, mesma coisa. Processo de equipe de CS, equipe de suporte. Tudo isso daí afeta o crescimento da sua empresa. Então, se sua empresa é bagunçada, é difícil você crescer de forma constante quando você não tem processos claros internos. Então, a sua empresa precisa ter processos internos. Esse eu acho que é um ponto também que nos ajudou bastante a crescer.
E também, pessoal, a gente fez muito marketing. Muito marketing. A gente começou a fazer esses conteúdos por meio de blog e a gente entendeu como é que funciona. E viu que funciona. Então a gente investiu bastante em marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. Eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo para vocês aí, se vocês tiverem interesse. E a gente começou a ficar muito fácil de ser encontrado nas fontes de pesquisa no Google. Então, investir em marketing. Se você não investir em marketing, ter uma verba da sua empresa para destinar para marketing, também é difícil crescer. Tráfego pago é importante, nós fazemos. Google em especial, Google Ads eu acho que é fantástico. Porque aí a pessoa já vem qualificada para você com as pesquisas de fundo de funil. Então faça marketing, tráfego pago, vai ser muito importante. Também, pessoal, acredito que o que fez a gente crescer também foi ter uma equipe boa, pessoas confiáveis. Você não cresce sozinho. Você precisa de ter pessoas boas junto com você. A gente tem pessoas fantásticas na equipe. Todos que passaram pela Simples são pessoas incríveis. Então não adianta você achar que você vai crescer sozinho. Sozinho a gente não faz nada, a gente precisa uns dos outros. Nós estamos aqui uns pelos outros. Então, tenha pessoas boas junto com você. Tenha pessoas boas. Não deixe essas pessoas boas escaparem, saírem, né? Valorize essa galera. E às vezes, pessoal, valorizar as pessoas boas está relacionado a não apenas dinheiro. Está relacionado a dar a essas pessoas o que elas querem. Aqui na minha empresa, a galera valoriza muito aqui a questão de lembra que eu falei de qualidade de vida? A nossa equipe é toda home office. Então, só o fato de ser home office já faz com que eles queiram trabalhar com a gente. Por quê? Porque a galera tem mais qualidade de vida. Eles não precisam pegar ônibus para vir para a empresa e tal, e perder tempo com esse trajeto. Não foi do nada. Camarada foi trabalhar aqui. Ai. Vamos lá. Aí, pessoal, ter pessoas boas vai fazer com que a sua empresa cresça. Pessoas boas. Um outro ponto também que nos ajudou a crescer foi depois de estar estruturado, depois da empresa estar toda estruturada, a gente recebeu investimento. Então, em 2024, dezembro de 2024, Vini recebeu um investimento de um fundo de venture capital. Passamos por todo o processo lá do diligence, né? Apresentamos o pitch para eles, passamos lá no processo seletivo e tal, e recebemos um valor. Essa maturidade eu achei importante para nós. E também estávamos no momento certo de receber esse valor. Porque eu via que o nosso mercado ia mudar muito e esse valor iria ajudar bastante. Então, receber investimento também nos ajudou. Então, o que eu posso falar de tudo isso daí, ó? Então, eu falei de você ter um crescimento através de transformação, ser um eterno inconformado. Nossa empresa passou por muita transformação. Falei sobre você ter processos internos, estruturados. Falei sobre equipe, né? Falei sobre investimento. Tudo isso faz com que sua empresa cresça. Então percebe que não é igual as pessoas falam por aí. É um crescimento rápido, acelerado e tal. É difícil a sua empresa crescer dessa forma. Se você for pegar a quantidade de empreendedores que nós temos no Brasil e analisar, até mesmo nesse ramo, talvez de SaaS, né, tal, de serviço, e analisar quantos que teve esse tipo de crescimento, a porcentagem vai ser muito pequena.
Então é uma ilusão achar que a sua empresa vai crescer e escalar de forma acelerada e tal. E nem sempre é assim. A gente tem Quase 8 anos, acho que vai fazer 8 anos agora de mercado. Então, o que eu posso dizer é que para a gente poder ter chegado nesse faturamento foi com Muito trabalho duro, muito processo interno. Foi, foi com muito esforço. Então, e esse é o recado que eu acho que eu posso passar para vocês, esses insights assim de você. você estruturar a sua empresa e espero que você Vocês também não desanimem caso vocês não estão chegando tão rápido nos números que vocês queriam chegar, né? A gente entende a dificuldade de conseguir os primeiros clientes, ainda mais nesse período que nós estamos com o IA, tá surgindo cada vez mais plataformas e tal. Os desenvolvedores aí, eles estão sendo bem impactados com isso, eu acredito, porque o no-code está fazendo muita coisa, vibe code, né? E está cada vez mais concorrido. Na minha época, quando eu vim com o sistema, eu fui o primeiro a lançar esse sistema. Aí depois uma empresa muito grande lançou uma plataforma dela também. Aí eu fiquei, caramba, bicho, e agora? Aí depois começou a vir outros e outros e outros e tal. Então, assim, a concorrência vai vir sempre. Isso daí é fato. A concorrência vai vir sempre. E a concorrência te ajuda a crescer. É algo que também nos fez não ficar parado. A gente foi um processo de evolução constante. Hoje, a gente está evoluindo o nosso sistema para uma plataforma mais ampla de rodabilidade. Estamos saindo dessa parte de redução, de recuperação e ampliando o leque para poder trazer mais retenção para os nossos clientes. Então, seja um completo inconformado. Acho que essa é, a, é o recado desse vídeo para você poder alcançar números excepcionais. Acredito que você não deve se acomodar na sua empresa. Seja um completo inconformado. Faça mudanças necessárias, pesquise, tente ter uma visão diferente do atual. Não tenha medo, faça muitos testes. Use a IA aí para você testar muita coisa. Também converse com seus clientes. Saber o que interessa aos clientes é o que direciona a sua empresa para o caminho certo. Se você não conversar com seus clientes e apenas tomar suas decisões ouvindo sua voz interior, pode ser que você direcione a sua empresa um caminho, um caminho errado. E isso pode fazer você perder tempo, que é muito precioso no nosso mercado, enquanto a gente faz uma coisa, se o nosso concorrente acerta e quiser ir na frente, faz você perder dinheiro, pode fazer a sua empresa quebrar com o tempo. Então teste muita coisa e metrifique isso, tá? Converse muito com os clientes. Veja o que eles querem. E se o que eles querem é o que faz sentido para a empresa crescer, faça o que eles querem, tá? Então espero ter te ajudado nesse conteúdo. Se inscreva no canal e não desista. Você também pode alcançar 2 milhões de faturamento anual.